Sim, sim, é uma grande alegria. Inclusive no Ceará e no Piauí, os capuchinhos estão fazendo 40 anos de província, uma instituição canônica da igreja, não é? Mas nós, na realidade, chegamos 25 anos antes dos frades menores aqui. Então, os frades menores estão completando 100 anos que estão aqui em Canindé. 25 anos antes deles, nós estivemos aqui, então, em Canindé, fruto de uma missão dos capuchinhos da Lombardia, da Itália. E a gente queria saber a sua expectativa, como foi hoje estar vivenciando, trazendo essa mensagem também da grande fraternidade, principalmente hoje dos Chagados, né? São Francisco das Chagas, onde muitos vêm aqui agradecer e pedir também. Então, esse tema da fraternidade, com certeza, ele vai ser sempre atual, não é? Não somente na história da igreja, mas na história da humanidade. E São Francisco soube captar muito bem isso. Ele restaurou diversas igrejas, mas ele continuava sentindo que o Senhor chamava para restaurar a igreja não somente enquanto construção de pedras, mas construção fraterna. Por isso, o instrumento de reforma da igreja que ele conseguiu, que ele intuiu, foi a fraternidade. Então, a fraternidade é esse instrumento de reconstrução da humanidade numa única família, né? E aí voltar a Canindé e falar desse tema é realmente significativo também para nós capuchinhos, para sentir que a missão que nós começamos em Canindé há basicamente 125 anos atrás, né? Fraternalmente os frades menores continuam porque pertencem à mesma fraternidade franciscana, do mesmo pai seráfico que construiu, digamos, intuiu também essa construção da fraternidade universal. Então, trabalhar essa temática é significativa e parabéns aos frades, aos confrades menores aqui de Canindé, por essa temática da fraternidade e que bom que eles também nos chamaram e a gente está inseridos também nessa mesma fraternidade. É sempre uma alegria. O senhor trouxe um testemunho em relação às chagas lá de Sobral. Então, eu, aos 16 anos, a minha mãe me disse, meu filho, você deve ir a Canindé com traje, era essa a linguagem que ela falava, pagar uma promessa que eu fiz quando você era criança, bem menor, era criança ainda, 16 anos, no entanto, ela me disse que eu deveria vestir o traje de São Francisco aos 16 anos e vir aqui a Canindé pagar promessas. Meu pai trazia romeiros para Canindé todo ano, no pau de arara, o famoso pau de arara, e aí, aos 16 anos, eu vim com eles. Depois, aos 18 anos, mais uma vez eu vim. Nesta época, eu não pensava de ser frade, eu não pensava nas vocações. E só depois dos 22 anos, 21 anos em diante, é que eu começo a pensar a vocação, e aí eu tive a grande certeza no coração que eu deveria ser padre, porém, um padre franciscano. E foi em Fortaleza que eu encontrei os frades franciscanos capuchinhos, e por isso me tornei capuchinho, mas fui, de certa maneira, até mesmo catequizado ou recatequizado aqui em Canindé. Aos 16 anos, fazendo a minha preparação ainda para a primeira comunhão. Minha primeira confissão eu fiz aqui, não deu tempo eu falar ali em cima, eu fiz aqui em Canindé e a primeira comunhão também aqui em Canindé como romeiro, peregrino, vindo de Senador Sá, da fazenda Caraúbas, Senador Sá, diocese de Sobral, e meus pais estão lá, seu Saturnino e Dona Conceição, que sempre vêm a Canindé, meus irmãos e a família também. Isso, de romeiro de São Francisco a frade e romeiro para todo o mundo, porque a nossa missão, né, se estende além do Ceará. Por isso, hoje eu estou com essa função também de ministro provincial, coordenando os frades capuchinhos do Ceará e do Piauí, e enviando frades para outras terras, como para Cuba, para o Canadá, para a Colômbia e, inclusive, para a Itália, para a região norte, de onde vieram os missionários há 125 anos, quando iniciaram a missão de Canindé. Então, todos nós somos frades menores, né? Todos os três. Mas aí a própria ordem franciscana foi sendo reformada ao longo da história. E aí São Francisco criou a ordem dos frades menores. E essa mesma ordem, depois um ramo, né, passando a se chamar frades também conventuais. E aí os frades menores permaneceram, né, foram sempre se organizando. E somente no século XVI que houve uma reforma, a reforma que passamos a ser chamados de frades menores capuchinhos. Então, nós somos um dos ramos da única ordem franciscana no mundo.
Então, somos todos irmãos, uma mesma fraternidade, seguimos a mesma regra de vida de São Francisco, porém, cada ramo tem as suas constituições e aí define, né, sobretudo, esses 3 principais ramos: Ordem dos Frades Menores Conventuais, Ordem dos Frades Menores, e nós, Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Portanto, somos todos da mesma família de São Francisco. A mensagem que o Senhor deixa aos romeiros, peregrinos que ainda virão a Canidé nesses últimos dias da festa do nosso padroeiro. É a confiança, né? A confiança, sobretudo, nesse título que se colocou mais presente em São Francisco, aqui no Ceará, como São Francisco das Chagas. Porque fora é conhecido muito São Francisco de Assis, porque nasceu lá na cidade de Assis, na Itália. No entanto, naquele período que os frades chegaram por aqui, foram vendo essas pessoas, inclusive, que foram se identificando com as chagas de Francisco também, e, sobretudo, essa identificação dos missionários com esse povo sofredor, que apresentava as suas chagas e pediam a intercessão de São Francisco, né, as suas dores, as suas angústias. Então, eu deixaria essa mensagem de fortalecermos sempre isso, né? Nunca desanimarmos diante das chagas que possam aparecer nas nossas vidas, cada um pessoalmente, cada romeiro. Nunca perca a esperança. Se você pode, venha a Canidé, faça a sua peregrinação, realize o seu exercício espiritual. São Francisco foi a diversas peregrinações, hoje é dia 29, né, celebramos os arcanjos, e Francisco também foi em peregrinação, visitar lá o arcanjo Miguel numa gruta, né, na Itália. Então, essa forma de peregrinar é algo que nos realiza existencialmente e, ao mesmo tempo, purifica o nosso ser para a gente ser cada vez mais digno da vida eterna, né, como nos falou o Evangelho hoje. Então, força, esperança, nunca desanimem das peregrinações que vocês fazem. Aqui vocês, se não encontrarem todas as respostas físicas, encontrarão as respostas espirituais, porque São Francisco é esse grande intercessor, e é o São Francisco das Chagas que trouxe as chagas de Cristo mais para perto de nós, que pode tocar nas nossas chagas e curar-nos também hoje.